Bem, iniciemos a aula, então. O título da nossa aula, o tema da nossa aula vai ser Supply Chain, habilidades para o amanhã. E eu gostaria de contextualizar, então, a minha maneira de conversar, principalmente diante de pessoas que já têm experiência e tocando um tema, que é o tema de habilidades para o amanhã, eu gosto de mesclar o que o mercado está fazendo ou como o mercado está evoluindo, quais são as interpretações que nós fazemos e quais são as ocorrências que acontecem nesse mercado, do ponto de vista do consumo, do ponto de vista de tecnologia, e como nós, seres humanos, profissionais, indivíduos da sociedade, como nós somos afetados, né? Então, essa é uma aula bastante informal, vamos dizer assim, e tranquila para nós prosseguirmos, para nós conversarmos. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, escrevam no chat. A Regina está lendo o chat para mim, então fica até um pouquinho mais fácil. É uma inspiração e uma gratidão ter a oportunidade de conversar com pessoas do Brasil inteiro, né? Eu sei que nós temos um foco aqui na aula lá em Manaus, mas eu estou recebendo pessoas de várias regiões do país aqui. Uma, a gente já fez a pergunta aqui, é do Rio de Janeiro, que é o Marcelo, mas tem outras pessoas que, inclusive, participam do meu curso online, né? Como é o caso do Márcio. Só apresentar um pouco, até no final nós vamos fazer um sorteio, né, desse livro. Esse é um livro que eu escrevi há cerca de 20 anos, né? E é um livro que já está na 4ª edição. A 4ª edição foi lançada agora em setembro de 2020. É uma edição revisada, e, inclusive, eu já coloquei, são 12 capítulos, né? 12 capítulos o livro tem, e eu incluí textos relacionados à indústria 4.0, que é um tema extremamente atual e muito conversado nas mídias, nas aulas, nas palestras, né? Para mim, aprender não é uma opção, ou seja, nós somos obrigados a estar sempre presentes no conhecimento, buscando o conhecimento de todas as formas. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, ou seja, nós não temos a disciplina do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, eu dedico, fora as palestras, aulas que eu dou, eu dedico 1 hora por dia para estudar, né? Então, não é porque a gente escreveu um livro, porque dá aula, porque dá palestra, que tem que parar de estudar, tem que seguir em diante, porque a vida continua, né? E as coisas estão acontecendo rapidamente. Aqui um rápido à parte que eu quero fazer para vocês, exatamente colocando esse contexto de um curso que eu tenho, né, lá na página paulobertaglia.com.br, e falar desse curso, que é um curso que custa R$ 127, agora ele está R$ 98, a promoção aí do famoso Black Friday, né? E toda a receita advinda desse curso, eu compro livros lá na Saraiva e esses livros são revertidos para a sociedade. Então, eu dou para aquelas pessoas que não podem comprar ou dou para as bibliotecas das universidades. E tem tido um efeito bastante positivo esse curso. Então, se vocês tiverem interesse, é um curso rápido, né? E depois, a cada 15 dias, eu dou uma aula VIP, né? Então, por exemplo, a aula de torre de controle, Sales Operations Planning, logística reversa, e coloco lá na plataforma. Essas aulas já estão lá. E um outro, que eu chamo o tema de Educar para Transformar, eu tenho um YouTube, inclusive a Regiane e a Anne brevemente vão fazer uma prosa comigo, né? E nessa prosa nós vamos conversar de algum tema. Para vocês terem ideia, tem quase 50 vídeos lá, falando de logística, falando de liderança, falando do mundo digital. Então, se inscrevam, né, e assistam os temas que tem lá. O objetivo desse canal aqui é trazer pessoas que trabalham nas empresas ou têm experiência de mercado e trazem conhecimento, né? Não é conhecimento supérfluo, não. É gente que vivenciou, né, e que quer compartilhar o conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso mundo, e principalmente o nosso país, né,
Ele é focado em curtir cantores, jogadores, né, atores, mas tem um montão de gente que tem um baita de um cabedal de conhecimento que só basta para eles trazer a oportunidade de falar e compartilhar, né? Então, essa é a ideia aqui do Educar para Transformar e do Prosa com o Bertaglia, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? E o canal está crescendo, está ficando bastante interessante, bastante bacana. Eu tenho uma empresa, minha empresa chama Bertas, eu dou consultorias em supply chain, em estratégia, planejamento estratégico, faço mentorias, dou aulas, dou palestras gratuitas para universidades, cobro nas empresas, treinamento nas empresas também eu cobro. Toda sexta-feira eu faço mentoria gratuita de carreira para as pessoas que assim desejam, mas a minha mentoria não é um coaching, né? Ela é baseada na minha experiência de 40 anos aí de mundo corporativo, né? Então, tem sido uma experiência bastante legal. Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui já com uma frase que eu usei em 2018, que é a seguinte: olá, Vosgrau, muito bom dia, tudo bom? Invista em sua educação, né? Invista em sua educação, garanta que suas habilidades técnicas brilhem através de suas atitudes, né? E destaque-se na multidão. Essas 3 sentenças aqui são sentenças que nós vamos permear durante nosso bate-papo aqui, durante a nossa conversa, ok? Bom dia, Denilton, também. Eu gostaria de conversar para vocês, ou com vocês, sobre uma historinha bacana nessa introdução aqui, que é a história do sapo, né? Talvez alguns de vocês já conheçam a história do sapinho, né? E da panela, né? Todos nós sabemos que se nós colocarmos um sapo na água, bom, ele vive na água, que maravilha, né? Sem problema nenhum. No entanto, se nós fervemos a água, né? Se nós fervemos a água e jogarmos o sapo ali dentro, né? O que vai acontecer? O sapo vai reagir rapidamente, porque essa água está muito quente, ele vai pular fora, tá certo? No entanto, veja que interessante, se nós colocarmos água na panela, acendermos o fogo com a água ainda fria e colocarmos o sapo ali dentro, a água vai esquentando, o sapo lá dentro, a água vai aquecendo até chegar à fervura. O que vai acontecer com o sapo? Ele vai morrer, porque ele vai se ambientando, vai se acostumando com aquela situação, né? E quando há uma mudança, um choque muito forte, ele acaba morrendo. Eu quero trazer essa analogia para a nossa vida real, né? Para a nossa vida cotidiana, né? Por isso que eu bato muito na tecla da educação, do educar para transformar. Quando nós nem percebemos, nós já estamos desatualizados. Quando nós nem percebemos, nós já somos o sapo dessa panela, né? E, seguindo um pouco nisso, eu gostaria de entrar agora na seara da evolução e da transformação do mundo. Se fala muito em transformação digital, em evolução digital, em indústria 4.0, né? Vamos resgatar um pouco algumas coisas aí. Eu gosto de contar algumas histórias também, tanto que eu sou um contador de causos, né? Vamos pegar lá em 2006, portanto, há 16 anos atrás. Tem uma ferramenta que nós usamos, né? Que tira fotografia, que a gente vai na internet, que a gente usa o WhatsApp, que manda mensagens, né? E que serve também para telefonar, né? É o iPhone. Mas há 14, 15 anos atrás, não existia o iPhone. O iPhone, ele é um ponto revolucionário na tecnologia. A partir dele, muita coisa mudou, né? Tem muita gente que me questiona nesse quesito, mas eu entendo que a invenção do nosso querido Steve Jobs, que aparece aí na tela, lá na Apple, quebrou barreiras, foi uma ruptura enorme, né? Então, não existia, vejam bem, não existia iPhone, o Twitter, né? Nem pensava em existir, o YouTube tinha apenas 1 ano, o Facebook tinha 2 anos, todos nós usamos aqui Facebook, YouTube, LinkedIn, né? O Instagram também não existia, o Uber não existia, né? E a Amazon dava um baita prejuízo e tinha 10 anos de idade.
Hoje, a Amazon é uma das 3 maiores empresas do mundo em valor, né? Chegando perto aí de US$ 1 trilhão, quase batendo no PIB do Brasil, né? Então, só para a gente começar a nossa conversa, para entender que o mundo está evoluindo sim, e nós precisamos prestar atenção nessa evolução, né? Por que eu digo isso? Prestar atenção nessa evolução? Porque muitas vezes nós ou nos acomodamos na nossa vida, ou muitas vezes nós não damos crédito àquelas pessoas que devem ter crédito, né? Recentemente eu fiz, inclusive, um prosa com Bertaglia, com o professor Vosgrau, que está aqui presente, falando sobre metodologia de custo. Alguém que trabalhou com custo, criou uma metodologia de custo, ou seja, nessas pessoas que a gente tem que se fiar, né? Esse é o mundo que nós temos que buscar. Tem tanto lixo na internet e muitas vezes nós começamos a navegar, vamos buscar o assunto, por exemplo, liderança operacional. De repente, você sai da liderança operacional, você já está em operação, você já está buscando um curso, você já está falando de liderança de CEO, já está falando de transformação digital, e aquilo que você queria pesquisar, você não pesquisou. Tá? Verdade que eu estou falando, correto? Pois bem, quando eu falo de evolução, eu quero mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante. Toda vez que nós falamos de evolução, nós estamos falando em mudança. E as mudanças, elas têm características extremamente interessantes. Aliás, nós estamos vivendo um período, né, de mudança que nos afeta concretamente e fortemente, que é a pandemia. Então, e aí fica difícil a gente saber onde que se encaixa a mudança da pandemia, né? Mas nós falamos também aqui nos bastidores anteriormente que ela veio para ficar. Certas mudanças vão acontecer obrigatoriamente. Então, a mudança pode ser esporádica. Então, ela acontece num dado momento e daí retorna, né? Se nós formos pegar a gente como indivíduo, por exemplo, eu peguei uma gripe, então houve uma mudança, eu fiquei de cama, né? Ou então aconteceu, eu fiz uma cirurgia do rim ou algo assim, mas eu sei que vou me recuperar. Então, essa é uma mudança esporádica na minha vida, né? É uma mudança que é contínua, por exemplo. Tá bom, eu fui promovido dentro da minha organização, ou eu era um encarregado, hoje eu sou um líder operacional, eu era um gerente, passei a ser diretor, eu era um diretor, passei a ser CEO. Então, é uma mudança contínua na minha vida, porque tenho que buscar mais capacitação, tenho que gerenciar pessoas, né? Outra mudança que é contínua, o comércio eletrônico, que chegou aí, né? O e-commerce. Nós sabemos que ele vem, de certa forma, ocupando um espaço no varejo mundial muito forte, né? E agora, durante a pandemia, ele se reforçou mais ainda, né? E a mudança disruptiva. O que é uma mudança disruptiva? Principalmente, a pandemia é uma mudança disruptiva. Por quê? Porque mudou a nossa vida, transformou a nossa vida, nos fez ficar em casa, nos fez, quando chegamos próximo de amigos, de parentes, a dar um soquinho no cotovelo, né? Um tapinha no cotovelo, mas aquele abraço que é tão pertinente ao brasileiro, né? Já está reduzindo. Nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos rodeados de amigos como nós gostaríamos de estar, não vamos em festas, evitamos aglomerações, e uma série de coisas. Então, esse aspecto é realmente bastante interessante. E aí, quando nós falamos ainda em disruptivo, a tecnologia vem com uma força espetacular, com uma força sensacional, porque ela muda realmente a forma de nós fazermos as coisas, a forma de nós vivemos, e eu vou dar um exemplo característico, ou alguns exemplos para vocês, que é exatamente essa explosão tecnológica que transforma, eu escrevi aqui transforma os negócios, mas não só os negócios, transforma a nossa vida, né? Então, eu estou dando esse pano de fundo aqui exatamente para tentar argumentar e convencer vocês de que, pessoal, vamos prestar atenção. As coisas estão mudando, não podemos estar acomodados. Olha só o que está acontecendo aqui. Uma empresa lá no Vale do Silício, né, na Califórnia, dos Estados Unidos, chamada Apple, né, ela tem
um valor de mercado de 2 trilhões de dólares. E, portanto, em inglês, eu peço desculpas, né? É bem atual, ela é maior que o PIB, GDP é PIB, tá? PIB de país, Country GDP, né? Ela é maior, o valor de mercado da Apple é maior que o PIB da Itália, do Brasil, do Canadá, da Rússia, da Coreia. Vocês já imaginaram isso? Uma empresa, né, fatura, vale mais do que o PIB do Brasil. Uma empresa de tecnologia. Eu vou mais longe ainda. Deem uma olhada nesses números aqui. Todos aí, não vou pedir para levantar a mão, por isso que é gostoso a gente estar numa classe, né, conversando com as pessoas. Levantem a mão quem usa o WhatsApp. Duvido que alguém não use o WhatsApp. Dá uma olhada nisso, gente. 1 bilhão de usuários ativos por dia no WhatsApp. 1,3 bilhão ou bilhões de usuários ativos por mês. 55 bilhões de mensagens enviadas por dia. 55 bilhões. Olha a grandeza dos números que eu estou falando. 4,5 bilhões de fotos compartilhadas. 60 línguas diferentes. 1 bilhão de vídeos compartilhados. Eu estou falando só do WhatsApp. Veja o que a tecnologia tem feito conosco. Esses são números atuais, são dados que eu pesquei na internet nesta semana de sites, de fontes confiáveis. Eventualmente, algum arredondamento aqui, né? Mas são fontes confiáveis. Esses são os números, tá? E aí eu queria entrar em uma outra seara, que é interessantíssima, que é como é que o mundo está evoluindo, para onde concentrar os esforços e como que isso afeta a logística que nós estamos trabalhando, né? A demografia, o mundo hoje tem 8,2 bilhões de pessoas, essas pessoas vão precisar comer, essas pessoas vão precisar beber água, essas pessoas vão precisar de energia elétrica, né? Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês dependem da logística. Imagine a quantidade de comida, né, que esse pessoal vai precisar nos próximos anos, né? Hoje, nós comemos, por mais que exista a fome, nós comemos muito melhor do que as pessoas comiam há 40, 50 anos atrás, né? Antes, as pessoas, em algumas regiões, né, a maior quantidade de mortes por causa de alimento era de fome, né? Hoje, ainda se morre muito de fome no mundo, mas hoje também se morre muito por obesidade. Veja que interessante, nós comemos muito, só que comemos errado. Então, a demografia é um fator interessante aqui, essa é a entrada que eu quero dar. A globalização é outra. Vamos tocar a pandemia e a logística aqui. O que aconteceu quando a China fez o lockdown do Covid-19, da pandemia? O mundo parou, porque a China é o hub logístico do mundo. A China é onde chega a maior quantidade de navios, sai a maior quantidade de navios, né? A China é a fábrica do mundo. Essa é uma expressão que eu gosto de usar. A China é a fábrica do mundo, né? E quando ela parou, o mundo parou. Então, a logística, muitas vezes, muitos produtos, muitos insumos que iam chegar para a gente não chegavam. Veja a importância da globalização, né? Ou seja, nós exportamos para a China, nós compramos da China e nós exportamos para vários países do mundo, né? Nós exportamos leite, por exemplo, para mais de 100 países do mundo. Nós somos o primeiro ou o segundo, às vezes oscila, maior exportador de leite do mundo. Então, precisa ter países para comprar isso. Então, o aspecto globalização, ele é extremamente importante. Quer um outro exemplo de globalização aqui? Não sei se alguém tem a oportunidade de viajar lá para os Estados Unidos, né? Se você conversa com um americano, ele vai falar do carnaval, vai falar do samba, vai falar de jogador, né? Mas os aviões da American Airlines que viajam pelos Estados Unidos, todos são produzidos pela Embraer. Olha que interessante, né?
grande parte dos produtos, suco de laranja, soja, né, milho, que os americanos consomem, são produtos que são exportados pelo Brasil, né? Então, é uma característica extremamente interessante do nosso país dentro do aspecto globalização. E há uma pergunta: os negócios na China vão continuar sendo feitos? Porque a pandemia, o Covid, nasceu na China. Está aí uma resposta que exige uma bola de cristal. Mas há uma tendência em que os países se centralizem mais e tornem-se menos dependentes da China, né? Eu estou dando aqui uma visão geral, um overview para vocês do que é o mundo e por que nós precisamos entender o mundo. Eu já falei da fome, já falei da necessidade de alimentos, da necessidade de água. Graças a Deus, nós estamos num país onde tem muito alimento e tem muita água, mas é um país subdesenvolvido. Sabe o que pode acontecer com a gente na vacina? Vocês já devem ter ouvido falar do desenvolvimento da vacina da Pfizer, que precisa ser armazenada a menos 70. Quer dizer, quais são os países que podem armazenar a menos 70 e transportar a menos 70, usando gelo seco, né? São os países desenvolvidos. Como é que nós vamos fazer chegar a vacina? Olha a logística aí, gente. Como é que nós vamos fazer a logística chegar lá nos fundos do nosso país, onde as estradas são de terra, né? Onde se leva muito tempo? Vocês sabem melhor que eu, muitas tribos aí, você vai chegar aí só de barco, né? Como é que nós vamos manter vacina a uma temperatura tão baixa, né? Logicamente, estão buscando alternativas para mudar esse grado de temperatura que nós estamos falando aqui. Mas esse é um problema. Então, o que eu falo sempre, inclusive eu tenho lá no Prosa com Bertaglia uma discussão sobre a logística da vacina. O que eu digo é o seguinte: está todo mundo preocupado em desenvolver a vacina, mas qual é a logística da vacina? Será que os governos estão pensando na logística da vacina? Paulo, mas a vacina não foi nem inventada, ainda você está pensando na logística da vacina? É claro, isso faz parte do planejamento. Isso faz parte do planejamento. Eu não vejo o governo brasileiro, por exemplo, se movendo em relação à logística. Cabe a nós, logísticos, supply chain, pessoas que entendem de armazenagem, que entendem de movimentação e transporte, começar a bater na tecla. Moçada, vamos nos preocupar com o que vai acontecer com a logística da vacina depois. Porque quando chegar, não dá para ficar muito tempo armazenado. As pessoas precisam tomar a vacina para sarar logo. Entendem o papel da logística nesse contexto todo? E aí eu chamo o outro elemento chamado educação. Esse eu bato na tecla com muita força, né? Ou seja, a educação é uma forma de nós sairmos da ignorância. E sairmos da ignorância para arrumar emprego, para conversar com os nossos líderes, para conversar com os nossos amigos, para aprender e ensinar, para ser menos ignorante, para votar, né? Ou seja, criar empatia. A educação traz isso para a gente, né? Nós vamos falar um pouquinho rapidamente na frente, o diferencial que traz a educação para a gente. A sustentabilidade, nós estamos criando consciência, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês tem a ver com logística. Façam uma conexão, né? Nós estamos vivendo num mundo conectado, então façam uma conexão de tudo que nós estamos falando com a logística, com supply chain, com planejamento, com compras, com manufatura, com distribuição, com logística reversa. Essa é a nossa conscientização. Não jogar lixo na natureza. Como é que a logística vai agir aí para a gente ser sustentável, né? Então, esse é um fator extremamente importante. E aí vem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é a indústria 4.0. Muito se fala da indústria 4.0, revolução 4.0, mas o que é esse negócio? E que vai realmente mudar o perfil do funcionário e dos empregos, né? Só para falar rapidinho para vocês, até para eu não falar de indústria 4.0 e muitas vezes as pessoas não conhecerem. É um processo evolutivo, onde nós tivemos a indústria 1.0, que era basicamente a movimentação à água dos equipamentos, a utilização da água transformando em vapor para poder mover máquinas, né? E isso foi lá em 1700 e alguma coisinha.
E depois nós evoluímos para a indústria 2.0, onde a gente já passa a conhecer melhor, por exemplo, o que o Ford fez na linha de montagem dele, né? As invenções do Edison, né? da lâmpada, né? A produção de energia, né? A invenção da energia elétrica, lá pelo Tesla, naquela época já, a produção em massa, de novo, voltando para o Ford, né? E depois nós evoluímos para o que nós chamamos de indústria 3.0, e nós já começamos com automação, já é mais recente, ainda que muitos de vocês não tivessem nascido ainda, talvez só eu e o Vosgrau aqui, né? Então, a automação, computadores, né, e eletrônicos começaram a surgir aí na década de 70, né, 1969. Aí nós demos um salto para a indústria 4.0 com a criação de outros elementos nas nossas vidas, né? É o celular, é o robô, é a internet, né? É a inteligência artificial. Embora a inteligência artificial exista já há algum tempo, né? Essa evolução, essa ruptura na tecnologia é que gera a indústria 4.0. Então, eu sugiro para vocês, pesquisem sobre a indústria 4.0. No meu foco aqui não é falar sobre ela, eu só estou dando uma pincelada, mas pesquisem. Lá no Prosa com Bertaglia tem indústria 4.0 que vocês podem se aprofundar um pouquinho mais, ok? Seguir aceitando mais uma pessoa aqui, né? E aí eu coloco as principais características, falando muito rapidamente, da indústria 4.0, né? Então, ela acelera através da tecnologia, então a tecnologia é um viabilizador importante nesse processo todo, né? Então, nós temos aí o que a gente já ouve falar de drones, de impressão 3D. Depois nós temos os sistemas mais inteligentes, né, que atuam na produção, que atuam na logística, que integra as organizações, né? O desenvolvimento de produto, a sinergia, ela passa mais encadeada, a ser mais encadeada, né? E aí tem uma integração horizontal, que eu chamo de integração horizontal, basicamente, são as empresas colaborando entre si, fornecedores e clientes. Isso é muito importante. Então, quando nós estivermos conversando com os nossos líderes, perguntar para ele o que é que você está fazendo nessa linha de transformação, né? Ou seja, nós estamos conectando aquelas pessoas que trabalham conosco, não só os funcionários, mas também clientes, fornecedores, operadores logísticos, né? Ou seja, só aí já dá uma aula fantástica. Bom dia, Mamed, chegou aí, né? Bom dia, pessoal, desculpa, acabei a reunião. Voltando aqui para a robotização, né, do trabalho, existe um dado que nós vamos afetar, basicamente, 16 milhões de pessoas quando nós chegarmos em 2030. Né? Essa é a importância da indústria 4.0, da internet das coisas, como é que nós utilizamos a tecnologia. Mas não é para a gente ficar doente, né? Porque quando surgiu o PC, o pessoal dizia assim, o computador pessoal, as pessoas diziam o seguinte: nossa, esse equipamento aí vai roubar uma quantidade enorme de empregos. Se dizia na época, inclusive, que eram 5 milhões de empregos que iam ser roubados por causa da invenção e do espalhamento, da disseminação dos computadores pessoais. Interessante que um levantamento depois, ele disse o seguinte: se gerou 17 milhões de empregos o computador pessoal. Porque aí você teve a fábrica do computador, você teve que construir vídeo, você teve que construir placa, você teve que dar manutenção desses equipamentos, teve que criar empresas para prestar serviços de tecnologia da informação, atendimento remoto a usuários que não sabiam usar, a Microsoft inventando o sistema operacional dela, disseminando pelo mundo todo. Quer dizer, isso, né, é uma coisa que nós devemos saber trabalhar a mudança. Eu vou deixar uma frase no final depois para vocês, que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Porque o mundo hoje fala o seguinte: mas o robô vai roubar um monte de emprego de todo mundo. Calma lá. Vai sim. Ele vai automatizar principalmente a mão de obra. Existe um aspecto de inteligência também, principalmente no ramo da saúde, né? Os médicos de hoje, advogados de hoje,
que tomem cuidado, porque os robôs, eles vão fazer diagnósticos, com base nos sintomas que você coloca ali, ele vai dizer o que você tem, né, nos exames. Porque hoje, quando você não vai no médico, na primeira consulta, muitas vezes ele não fala nada, ele vai pedir para você, olha, faça um exame de sangue, eu quero ver como é que está a sua glicemia, como é que está seu colesterol, ou seja, tira aí uma radiografia, né, ou seja, primeiro ele pede para fazer o exame, né? Depois ele olha o exame. Mas muitos de nós já olhamos o exame. Muitos de nós já sabemos se estamos com colesterol alto ou com glicemia alta, tendendo a diabetes ou não. Porque ali já aparecem aqueles números, né? Está maior de 100, fica preocupado no diabetes. Está maior de 180, 200, se preocupa com o colesterol. A gente já entende isso. Essa informação passada para um computador, então, vai fazer com que ele diga o seguinte, seu colesterol está nesse patamar. Eu estou dizendo que o computador pode fazer isso e já faz em alguns lugares, né? O seu colesterol está nesse patamar, sua glicemia está nesse patamar, faça exercícios diários, né? E compre e tome tal remédio, né? Então, isso já existe, né? Isso já existe, né? Então, não é tão futurista assim. Mas o que eu quero dizer é como é que nós, olhando essas mudanças para frente, como é que nós podemos nos diversificar? Se nós olharmos lá no chão de fábrica ou no chão de depósito, nós estamos enxergando, por exemplo, que coletores já estão existindo, que empilhadeiras autônomas sem necessidade de empilhadeirista já existe, né? A colocação automática de produtos nas prateleiras já acontece, né? O direcionamento de onde você colocar o produto, o insumo já acontece, o carregamento do caminhão pode ser feito de forma autônoma, com empilhadeira autônoma, com carrinho autônomo, né? Então, como é que eu estou me preparando para enfrentar essa realidade? Então, esse despertar que é fundamental, né? Que a máquina vai ocupar um espaço na nossa vida e não vai ser em todo lugar, e não vai ser ao mesmo tempo. Talvez nós aqui vamos chegar aos 70, 80, né? Eu estou mais perto dos 70 do que muitos de vocês, mas vocês vão chegar aos 60, vão se aposentar e não viu isso ainda. É um movimento híbrido. Muitas empresas vão caminhar e robotizar, né? Outras não. Vai depender das circunstâncias. Mas não custa nada a gente ir se preparando. Mas não é para ter medo. Então, para vocês terem uma ideia, olha o Walmart. A Walmart está criando e testando um robô, né? Aliás, já testou esse robô lá nos Estados Unidos, está fazendo isso em 50 lojas, onde ele varre tudo que tem na gôndola. Então, ele, olhando na gôndola, ele entende se está faltando produto ou não, se o produto está vencido ou não, só com a leitura do produto que está ali na gôndola, né? Então, vejam vocês, hoje nós temos promotores que fazem essa alimentação, tem promotores que vai olhar ali se o produto está vencido ou não, manualmente, né? Olha lá, retira da gôndola, isso aqui vai ser feito automático, né? Por enquanto ele está lendo, mas logo ele vai fazer o abastecimento, né? Caminhão transportando, esse caminhão aqui transportou 60 mil latinhas de cerveja. Hoje é sábado, é dia de cerveja, principalmente em Manaus e Rio de Janeiro, que é um calor danado, né? E é o veículo autônomo, sem motorista. Isso já existe. Isso já existe. Isso é logística, gente. Isso é logística, né? Aquelas máquinas que transportam 400, 500 toneladas de minério, né, lá nas minas, na extração, inclusive aqui no Brasil, né, elas são autônomas, ela não tem nenhuma pessoa pilotando lá dentro. Lá na parte agrícola, de alguns, inclusive no Brasil, né, os caminhões são autônomos, né, eles são pilotados automaticamente e de forma autônoma, eles vão lá pelos canaviais, né, pelas plantações, sem ter um piloto. Tratores, né, que não tem tratorista. Então, essa é a mudança importante que a gente enxerga dentro do contexto da evolução tecnológica e que causa um impacto em supply chain e em logística, né? E a impressão 3D, né? A impressão 3D é outro elemento que aparece, chamado também de manufatura aditiva, né? E vai mudar muito a logística. Por que vai mudar a logística? Porque as fábricas hoje são enormes, são grandes, né?
Com o conceito da impressão 3D, que já é uma realidade, as fábricas vão ser menores, vão se multiplicar, vão ter mais fábricas e vão se aproximar mais dos pontos de consumo, né? Isso é uma realidade, né? É uma previsão que pode acontecer, é uma realidade em alguns países, perdão, e é uma previsão que pode acontecer no Brasil, né, ou nos países mais pobres, em 10, 20 anos, né? E isso muda a logística também. E outra coisa que muda realmente a logística, e eu não comentei, é essa evolução do comércio eletrônico. Embora eu tenha falado rapidamente, a evolução do comércio eletrônico, do e-commerce, né, está modificando de forma fantástica, né? E isso, quem chama essa situação é o próprio cliente, né? A experiência do cliente. Nós compramos, nós queremos conveniência, nós queremos agilidade, queremos ficar em casa, ou por causa da pandemia, ou porque não queremos sair por alguma razão. Nós pedimos comida, nós compramos pela internet, na Amazon, na Magazine Luiza, na Submarino, na Americanas, na Casas Bahia, ou seja, os mais diversos tipos de produto, né? E aí eu começo já a entrar na seara do comportamento. O que é que nós estamos fazendo em relação a toda essa mudança que eu comentei agora há pouco? Ou seja, eu plantei a mudança, né? O que eu estou fazendo? Vejam vocês aí que até a águia pode voar de ponta cabeça para se disfarçar em busca do alimento dela, né? O que eu estou fazendo? E não veja, muitas vezes, quando eu converso, eu faço as minhas mentorias gratuitas de sexta-feira, eu converso com profissionais, com professores, com estudantes, o pessoal fala, mas Paulo, o que nós vamos fazer agora? É loucura? Não, calma, né? É uma questão muito mais de nós termos disciplina para seguirmos adiante, entendemos o que está acontecendo, absorvemos todo esse cabedal de conhecimento que está ocorrendo aí e pensar, poxa, qual é o meu próximo desafio? Como é que eu me preparo para ele? E buscar pessoas, criar empatia com pessoas. Tem lá o LinkedIn, eu garanto que 95% de vocês estão lá no LinkedIn. O LinkedIn não é só para convidar pessoas. O LinkedIn é para criar empatia e relacionamento com pessoas. Primeiro, lógico, tem o convite, mas depois cria empatia, né? Começa a se relacionar, começa a conversar, né? Busca as pessoas com experiência, pergunta para elas. Só aqui, eu garanto para vocês que tem 50% de pessoas que poderiam conversar, né? Trocar ideias, aprender, né? Aprendermos e ensinarmos ao mesmo tempo, porque ninguém sabe tanto que não possa aprender alguma coisa, e ninguém tem tão baixo conhecimento que não possa ensinar alguma coisa. Essa é a minha retórica, né? E realmente essa é a verdade. Tanto que o Prosa com o Bertaglia, ele caminha nessa direção. Então, como é que nós estamos enfrentando essas mudanças, né? Eu falei bastante, explorei bastante o lado das novas tecnologias, então eu peço licença até para saltar esse slide aqui, porque a gente entende que há uma velocidade de transformação, mas eu não quero bater nessa tecla de novo. Eu quero falar, sim, de quais são as implicações que vai acontecer na vida de quem empreende, na vida de quem é profissional, de quem é gerente, de quem é coordenador, de quem é empilhadeirista, de quem é diretor, de quem é presidente de empresa, de quem é professor lá na universidade, trabalha com educação, de quem estuda, né? Ou de quem não faz nada, né? Mas precisa fazer em algum momento. Então, as nossas carreiras, elas já estão, de certa forma, sendo retrabalhadas e redefinidas, né? Agora, eu vou anunciar uma coisa para vocês, elas sempre foram. As pessoas vencedoras são aquelas que buscam, de certa forma, sempre se atualizar nesse contexto, né? A atualização é fundamental. E aí, eu volto para um aspecto, como é que eu me preparo para um futuro tão incerto? Eu costumo usar uma expressão de alguns psicólogos, de 2 psicólogos americanos, chamado VUCA, né? Hoje já está mudando um pouco isso, o pessoal sempre está inventando coisa nova. Mas o VUCA, V-U-C-A, é um conceito de psicólogos americanos que surgiu há 20, 25 anos atrás,
exatamente durante a Guerra Fria, talvez um pouquinho mais de tempo, né? Dos Estados Unidos com a Rússia, né? Com a União Soviética, para preparar os militares americanos, falando para eles o seguinte: olha, nós estamos num mundo extremamente volátil, que é o V do VUCA, é volátil, ou seja, está sempre em mudança, né? Mudanças estão acontecendo. O U, que é uncertainty no inglês, mas para nós aqui é incerteza, né? É incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer, por exemplo, depois da pandemia. E nós ficamos questionando, será que, né, esse número de pessoas que estão sendo acometidas do Covid ou que estão falecendo são fiéis, são confiáveis ou não? Né? Nós questionamos isso. Né? Então, nós evoluímos para o Czinho, lá do VUCA, que é a complexidade. A gente vive num mundo complexo, principalmente hoje. A gente tem que se adaptar. Antes nós estaríamos fazendo uma palestra dentro da sala, aí, conversando com todo mundo. Hoje estamos fazendo de forma virtual. E quanto gostoso não é estar olhando na cara de cada um, aí presente, né? Fazendo perguntas, respondendo perguntas, olhando no olho um do outro. Esse é o ser humano, né? Mas não, mas mudou. Como é que a gente se adapta a essa situação? E o azinho do VUCA, que é o ambíguo, né? O mundo é muito ambíguo, é muito difícil a gente afirmar certas coisas, né? Afirmar, por exemplo, que tal pessoa faleceu por causa do Covid, né? Afirmar, por exemplo, que a China não vai ser um país que vai ser o centro ou a fábrica do mundo daqui 2 anos ou depois que passar a pandemia. Não dá. Existe incerteza, existe ambiguidade, tudo relacionado dentro desse mundo VUCA, né? E aí eu começo a colocar alguns outros pontos exatamente voltados para a situação de pessoas e futuro e como nos preparamos para o amanhã, colocando o seguinte: qual é o meu potencial? Qual é o meu inventário? Né? Eu acho que tem aí alguns analistas de logística. Qual é o meu inventário? Quando eu faço o meu inventário lá no centro de distribuição, eu estou vendo que tem o produto A, o produto C, o produto D, né? E cada um deles tem lá uma determinada quantidade. Mas e o meu inventário? O que eu sei fazer? Né? Eu tenho o meu conhecimento técnico, né? Eu sei fazer inventário, eu sei carregar caminhão, eu sei gerir pessoas, eu sei criar estratégias, eu sei dar aulas, eu sei usar o YouTube, eu sei usar ferramentas virtuais para poder dar palestra ou assistir palestra, né? Eu sei, esse é o meu inventário. Mas até onde eu posso ir? Com esse inventário de habilidades técnicas e habilidades comportamentais, já entro na explicação desses dois daqui a pouquinho, né? Onde que eu posso chegar? Porque hoje o mundo exige essas duas coisas, né? Habilidade técnica, porque se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho a prática, ou eu vou entrar como estagiário em algum lugar para poder aprender, apesar de que hoje em dia as empresas estão pedindo até experiência para estagiário, né? Incrível isso, mas a gente sabe o que está acontecendo. Mas a minha habilidade técnica me condiciona ou me possibilita a assumir uma posição, a ganhar um emprego, a ter uma promoção dentro de uma organização, a ser um empreendedor, a ser um professor. Essa é a minha habilidade técnica. Ou seja, ela é fundamental. Mas tem um outro lado, que é a habilidade comportamental, a atitude, né? O poder de liderar, o poder de criar empatia, de se comunicar, de se relacionar com pessoas. Quando nós colocamos esses dois elementos numa balança, aí nós vamos ver o quanto diferenciados nós somos para uma determinada organização. Então, quando eu falo de potencial, até onde eu posso ir, eu parar para ver quais são os meus pontos fracos. Aliás, eu vou usar uma expressão de uma pessoa, da Cristiane Bettini, que eu fiz um prosa com Bertaglia. Nós precisamos identificar as nossas criptonitas. Todo mundo sabe o que é criptonita, né? É aquela pedra
Verde, que deixa o super-homem fraquinho, que desmaia e tudo mais, perde a visão de raio-x dele. Então, quais são as nossas criptonitas? Onde é que estão as nossas debilidades? Né? E aí, com esse inventário, e ele deve ser sincero, porque eu estou muito me autoavaliando. Porque muitas vezes, quando a gente se autoavalia, a gente acha que nós somos os melhores do mundo. Não, onde é que eu sou fraco? Né? Onde é que está a minha criptonita? Né? Então, esse é um ponto importante. Essa é uma primeira mensagem de como nós vamos enfrentar amanhã. Com base nesse inventário, quais são os meus objetivos de aprendizado? Eu tenho profissionais que chegam para mim e dizem, Paulo, eu fiz o curso de tecnólogo, ou então já me formei o bacharelado, sou administrador, o que eu faço agora? Né? Aí eu falo, qual é o seu inventário? Para saber se ele vai fazer uma pós-graduação ou se ele vai fazer um curso especializado. Se ele vai fazer um curso de analista de logística, se ele vai fazer um MBA, se ele vai fazer um curso de genérico de supply chain, de logística, para ter uma visão geral. Então, é importante a gente ter esse inventário e depois olhar como é que eu preencho essas lacunas, esses gaps. Né? Voltando aí para o lado emocional, para o lado do comportamento, eu não nasci com empatia. Eu não sei me relacionar. Eu não sou líder. Paulo, eu consigo me desenvolver? Claro, vai depender de você. Né? Algumas pessoas têm mais facilidade, têm o dom para desenvolver mais rapidamente, mas o nenê está na barriga da mamãe, né? Ou a neném está na barriga da mamãe, não significa que ele vai ser um líder um dia, por mais treinamento que se dê para ele enquanto ele está na barriga da mamãe. Não vai nascer assim. Então, ele vai depender de uma condição social, ambiental, onde ele vive, a educação, onde ele vive, e a vontade dele depois. Para vocês terem uma ideia, com 18 anos de idade, quando eu ia dar palestra, comecei com 18 anos de idade, eu molhava o sovaco inteirinho. Né? Eu tremia. Né? Eu tremia. Então, eu não sabia dar palestra. Né? Depois eu comecei a dar palestras. Eu fui me motivando a fazer isso e fui aprendendo as características do dar palestra. Né? Então, esse conversar, não ter medo de se relacionar com pessoas, né? Faz parte. Logicamente, vai ter aquele que é mais aberto, né? É mais social, tem mais facilidade e tal, mas todos nós temos condições de chegar aí. E detalhe, cuidado com o pessoal do coaching, tá? Cuidado com o pessoal de coaching. Tem muito na internet por aí. Tá? O pessoal lá com 20 anos de idade, 22 anos de idade, faz um curso, tira um certificado de coaching. Cuidado, precisa ter uma experiência de vida para passar para as pessoas. Tá? Conheço muita gente que não tem essa condição de passar e acabam sendo seguidos nas redes sociais. Então, nós aqui, nós temos consciência disso. Se nós temos consciência, vamos procurar as pessoas mais adequadas para a gente conversar. Seja pagando, seja gratuito, seja o seu professor, que você dialoga, toma cafezinho com ele, faz uma reunião virtual, né? Porque o mundo vai ter uma guerra por talentos. A busca por talento vai ser muito grande. Aí vocês vão dizer para mim, mas Paulo, nós estamos no meio da pandemia, está cheio de desempregado. Sim, mas vai lá na Natura, né? Vai na General Electric, vai na Unilever, ou vai lá na Zona Franca de Manaus, né, pedir emprego. O pessoal está buscando o seguinte, qual é o seu potencial técnico? O que você conhece tecnicamente? Só que ele vai te avaliar também pela atitude. Vai querer saber quem você é. E olha, outro detalhe, essa é uma frase antiga. Muitas vezes as pessoas são contratadas pelo que elas conhecem, pelo que elas sabem fazer, e são demitidas pela atitude e pelo comportamento. Guardem isso com vocês, tá? Para poder investir nesse lado também. Né? Quem quiser depois, manda e-mail para mim, né? Eu vou deixar aí o meu celular, me adiciona no WhatsApp, vamos bater papo. Não tem, eu estou numa fase da vida onde fazer isso é um prazer, é uma felicidade. Né? O outro lado
vamos jogar, vamos fazer dinâmica. O mundo hoje é dos jogos, né? Mesclar o nosso aprendizado é muito importante. Ser curioso e ter pensamento crítico. Não ser resistente às mudanças. Quanto mais resistente você é, menos criativo você é. Né? Então, se alguém chega para você e fala o seguinte, é como uma criança, né? Você molda a criança. Se a criança faz uma pergunta para você e você fala para ela, fica quieto que agora papai e mamãe estão conversando. Ou seja, a criança vai ficando quietinha no canto dela, depois ela não faz mais pergunta. Você não desenvolve a criatividade da criança. Muitas vezes você não sabe responder a pergunta que ela está fazendo, crie um ambiente que motive a criança a pensar mais ainda. Né? Ou não diga para ela, isso é pergunta que se faça? Né? Não, e isso acontece com o adulto também. Né? Então, nós precisamos aguçar a nossa curiosidade. Né? Porque quando a gente cresce, nós somos colocados dentro de um quadradinho, por incrível que pareça. E o nosso quadradinho ele é colocado enquanto a gente é criança. Né? E nós somos todos aqui de famílias muito tradicionais, né? Tivemos todos aqui uma educação que nos colocou dentro desse quadradinho, dentro dessa caixinha. Como é que a gente sai dessa caixinha? É importante. E aí vem o conceito das organizações humanitárias. A organização, quando eu falo organização humanitária, não estou dizendo que ela, humanizada, perdão, não estou dizendo que vai ser mais humana, né? Mais do que é hoje, não sei o quê. Não, é que ela vai estar mais voltada para o lado da empatia, da atitude, da reflexão, do relacionamento, do feedback, da comunicação. É isso. Né? Então, esse slide aqui, ele é chave, dá um caminho fantástico para a gente seguir. Né? É fantástico. E muitas vezes nós estamos buscando soluções técnicas, né? E quando você tem esse lado do comportamento, da emoção, da criatividade e relacionamento com pessoas, fica mais fácil a gente resolver os nossos problemas, porque muitos problemas precisam, olha a frase que eu vou usar aqui, muitos problemas precisam ser olhados com perspectivas diferentes. É que a gente, às vezes, aprende a olhar só por um prisma. Nós precisamos olhar por perspectivas diferentes. Né? Eu vou pedir licença aí para gastar mais uns 10 minutinhos, nós começamos um pouco atrasado, eu queria, e a minha charla aqui, a minha palestra aqui, a aula, né? Ela dura mais ou menos 1 hora, né? Então, eu vou seguir em diante aqui, porque agora que eu entrei no tema que nós... Né? Eu dei lá o contexto todo e agora eu estou realmente indo a fundo aqui. Então, quando eu falo em profissionais em tempos de turbulência, sempre vai existir a turbulência, tá, gente? Nós estamos em tempos turbulentos e isso não vai mudar. Lembra do VUCA que eu falei lá atrás. Então, a tecnologia, ela transforma o mundo do trabalho. Hoje nós fazemos reuniões virtuais. Nós nos comunicamos pelo WhatsApp. Né? Nós telefonamos também pelo WhatsApp. Fazemos reuniões via WhatsApp. Criamos grupos via WhatsApp. Né? Gravamos vídeos e colocamos no YouTube para as pessoas assistirem e serem treinadas. Né? Os saltos na carreira, isso é importante, né? Eles vão ser menores daqui para frente. Ou seja, nós estamos chegando num limite onde a fronteira de uma posição e outra, ela vai ser mais reduzida. Né? O grau de conhecimento, né? E quando eu falo conhecimento, é dentro da amplitude técnica, que é o hard skill, e na amplitude da empatia, da emoção, que é o soft skill. Né? A duração do nosso conhecimento, veja que bacana, né? essa sentença aqui. A duração dos skills, ou daquilo que nós conhecemos, ele tende a ficar radicalmente mais curto. Né? Minha mãe era costureira. Ela foi costureira na mesma máquina durante 30 anos. Hoje em dia, um mecânico de automóvel, né? Se ele quiser sobreviver, ele tem que se reciclar todo ano. Porque todo ano tem uma modificação tecnológica no carro. Né? Então, e o mecânico lá do Fusca, da Brasília, lá atrás, aliás, às vezes nem precisava de mecânico, a gente mesmo conseguia mexer. Né? Então, vejam vocês, enquanto a minha mãe ficou 30 anos na mesma máquina e não precisou fazer nenhum treinamento, hoje nós precisamos treinar todos os anos, ou mais ainda. Né?
Então, vejam vocês, eu estou dando o exemplo do mecânico, mas isso vale lá na logística também, né? São as planilhas que estão mudando, os ERPs que têm novas funcionalidades, é o código de barras que está entrando, a empilhadeira que é mais moderna, né? Vamos supor que ela ainda não é autônoma, tem lá o piloto da empilhadeira, né? Ele tem que aprender as novas funcionalidades da empilhadeira, as novas funcionalidades do celular, do computador, e por aí vai, né? Nós estamos aprendendo isso. Né? Os líderes mudam de carreiras em empresas mais regularmente. Antigamente, eu falei aqui no começo, eu trabalhei 23 anos na Unilever e 12 na HP. Hoje, dificilmente você vai encontrar um jovem que fique tanto tempo assim numa empresa. Ele é mais ansioso, né? Ele está buscando, às vezes, alternativas. Muitos estão indo para o lado do empreendedorismo, né? Níveis de liderança tendem a enxugar em muitos segmentos. Hoje nós temos um nível hierárquico muito grande, pode ser que futuramente isso se reduza, né? As estruturas, em função da viabilização da tecnologia, né, estão se transformando rapidamente. O quanto eu, como pessoa, estou olhando e prestando atenção em tudo isso? Está acontecendo embaixo dos meus olhos, né? Como é que eu olho para isso e como é que eu me atualizo em relação a isso? Será que o meu líder está falando isso para mim e eu estou tendo a capacidade de observar essas coisas? Né? E a competição, eu já mencionei, a competição vai ser muito grande por pessoas talentosas. E veja, essa competição não vai ser por pessoas que estão desempregadas, por incrível que pareça. É doloroso dizer isso. Mas a competição vai ser por pessoas que estão no emprego. Né? Portanto, quem está desempregado tem que estar muito bem preparado, se exercitar bastante, criar relacionamento, não é só criar currículo, viu, gente? Não é só criar currículo. Currículo não garante emprego imediato. O que garante, sim, é o seu conhecimento, é a preparação de um bom currículo, é a entrada na empresa, né, e ter alguém lá com quem você possa se realizar. Fazer um alinhamento perfeito, né, e dar a ele a expectativa durante uma entrevista de que você é um cara, uma pessoa, uma mulher, uma líder, um analista que vai resolver os problemas dele. Quando a empresa busca um recurso para colocar dentro da organização, seja que posição for, ele está buscando um solucionador de problema. Guardem isso para vocês. Pouca gente fala isso. Pouca gente fala isso, inclusive aquele que te entrevista. Tá? Ele está buscando alguém para solucionar um problema que ele tem. Ele não está buscando alguém para preencher uma vaga. Né? Isso é o que todo mundo, todo o mercado fala. É o vagas.com.br, né? É o manager.com.br. Não é a vaga, é a solução ao problema dele. Mentalize isso. Né? E o mercado não fala sobre isso. Eu falo. Eu falo porque eu já contratei muita gente na minha vida. E contratar pessoas para solucionar os meus problemas. E não para preencher uma vaga. É diferente, é sutil, mas é muito diferente. Tá? E aí, eu já falei dos soft skills e dos hard skills. Então, não adianta ser muito bom tecnicamente se eu não tenho atitude. Posso até ser contratado. Em 3 meses, 1 ano, posso ser demitido. E não adianta também só ser atitude, né? Sem conhecimento técnico. É uma esponja, né? Não vai a lugar nenhum. Né? Então, a combinação desses 2 elementos, ela é fundamental. Uma frase aqui, isso não é apenas uma mudança tecnológica, é uma mudança, sim, de mentalidade. Então, eu falei muito sobre tecnologia, falei sobre o WhatsApp, Facebook, LinkedIn, né? Instagram, né? É a nossa mentalidade. Nós estamos vivendo essa situação agora. Então, se nós olharmos aí, as 4 maiores empresas do mundo, né, em termos de valor de mercado, são empresas de tecnologia. Há 30 anos atrás não era assim. Há 30 anos atrás, as maiores empresas eram empresas de petróleo, empresas automotivas. Hoje não, hoje é a Apple, né? Na sequência, a Apple, a Microsoft, a Amazon e o Google. Essas são as empresas, as 4 maiores empresas
do mundo em termos de valor de mercado. Né? Vamos refletir. Né? Levem essas perguntas para vocês pensarem. Quais serão as relações entre as empresas que empregam e eu como funcionário, né, no futuro? E quais serão as implicações nas nossas vidas? Eu acho que eu esgotei um pouco mais assunto aqui, né? Desculpe se eu fui, às vezes, rude em algum momento, quando eu usei algumas palavras, mas é o meu estilo de ser, né? Sem ser humilde, sem ser alegre, porque é o meu jeitão de ser também, alegre, e gosto de pessoas, gosto muito de pessoas, mas tem momento em que a gente tem que ouvir algumas verdades, né? Eu falei essa frase aqui em 2001. Em 2001, eu usei essa frase numa apresentação, né? A inovação sempre criou novos mercados e novas oportunidades e permitiu que as empresas crescessem. As pessoas que mais se beneficiam ou mais se beneficiaram dessa inovação são aquelas que abraçam e abraçaram as mudanças e as utilizam a seu favor. Isso está totalmente alinhado com todo o discurso que eu dei nessa minha aula. Né? Então, aqui, moçada, eu sei que eu avancei um pouquinho das 10h30 aí. Quem quiser me convidar para o LinkedIn, e não está comigo no LinkedIn, eu acho que a maioria já está, aí, né, é só escrever lá, Paulo Roberto Bertaglia, que vocês vão achar, acho que não tem outro, né? E encerramos por aqui, né? Ao infinito e além, né? E que a força esteja com todos vocês. E outra frase que eu gosto muito de usar é: o que nós fazemos em vida, né, nos guia para a eternidade. Tá bom? Então, eu abro aqui para a gente discutir um pouquinho, né, para nós conversarmos. Deixei aqui de compartilhar, né? Legal. O áudio está habilitado. Voltamos aqui. Agradeço a paciência de vocês. Ei, professor Paulo Bertaglia. Ô, Vosgrau, tudo bem, meu amigo? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, nesse sábado maravilhoso. Prazer participar novamente, né? Das suas lives, sempre muito enriquecedoras. Estamos juntos aí, meu amigo, estamos juntos. Fizemos uma prosa outro dia, né? Sim, foi muito bacana. Os alunos estão curtindo bastante, né? E vamos divulgando conhecimento, vamos compartilhar. Que legal, que maravilha. Que bom. Aí tem o Marcelo Teixeira que entrou, Mamed, Márcio Fabiani, Wanderson Santos, a Marian Barros. Bom dia a todos. O Bruno, a Catherine. Bom dia, professor. O Denilton, grande Denilton. Tudo bem, Bruno? Do jóia. Então, tá bom, obrigado pela presença. O que eu faço agora, Regiane? Você me orienta aí. Você deve falar alguma coisa também. Paulo, primeiro eu queria agradecer imensamente a sua contribuição neste sábado, tá? Durante a sua aula aí, você falou sobre um ponto que a gente sempre vem conversando com os alunos, que a única certeza que a gente tem nesse momento é que essa pandemia ela vai passar, né? Como é que a gente quer estar após essa pandemia, né? O que eu tenho feito para me qualificar, me desenvolver durante esse período? E a presença dos alunos aqui em pleno sábado, numa pandemia, para realmente estar buscando mais conhecimento, nos motiva, enquanto professores, a buscar cada vez mais engajá-los nesse sentido. Eu, particularmente, sou uma admiradora do seu trabalho, já te falei isso. Muito obrigado. E isso só aumentou. Você é uma pessoa muito humilde, muito acessível. Comentei isso com os outros professores aqui, a Anne, o Nixon, que estão aqui presentes também. Fico muito feliz, extremamente feliz pela sua contribuição neste sábado. Como eu disse, você poderia estar curtindo a tua família nesse momento e aceitou muito humildemente o nosso convite de estar aqui contribuindo. Então, muita gratidão realmente pela sua contribuição, tá bom?
Sobre a numeração que eu te passei agora há pouco, o que a gente fez aqui no Hub, tá? A gente comprou a edição do seu livro. Opa, que maravilha! E vamos sortear aqui para os alunos. Então, eu te passei uma numeração, que é a numeração da inscrição deles, tá? Então, quando você falar um número aí, Ele está no WhatsApp, né? Isso. E aí não tem o nome da pessoa, só tem o número. Então, eu vou escolher... É o número, que ele está vinculado ao nome da pessoa, e eu já te falo aqui quem é. Tá bom. Então, eu vou escolher um número. Deixa eu te achar aqui. Tá. Foi você mesmo que mandou, né, Regiane? Porque eu tô com tanto... Foi. Tá aqui. Foi sim, eu mandei no seu WhatsApp. Tá, deixa eu abrir direitinho aqui. Que bacana. Vamos lá. Já tem aluno aqui falando, escolhe o meu, hein? Olha aqui, como hoje é dia 28, eu vou escolher o 280-920. Tá, vamos lá. (280-920) Gleison Jordão. O Gleison tem sido campeão aqui no que ele está ganhando com relação a brinde, a livro, e ganhou de novo. Cadê é Cleison ou Gleison? Tem mais próximo aí. Olha aí, Paulo. Então, seu livro está sendo entregue agora para o Gleison. Está muito conteúdo, hein? Valeu. Maravilha. É uma pena não estar presente para te autografar o livro, né? Eu mando para o senhor, você passa para mim. Olha, vai ficar mais caro o correio, né? O professor Jornal sabe bem disso. Mais caro o correio do que o livro. Valeu. Tá bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um autógrafo e coloco numa página aqui, você usa como marcador do seu livro. Fechado, então. Obrigado. Tá bom? Legal, legal. Obrigado pela presença. Eu espero que aí o pessoal tenha ouvido direito hoje. Sim. A gente conseguiu projetar aqui numa sala, ela é bem equipada e estava bem perceptível aqui. Paulo, mais uma vez, obrigado. Não sei se algum dos professores aqui quer fazer algum comentário sobre a aula de hoje ou dar alguma palavra. Anne, professor Nixon. A Anne vai te chamar agora no... A Anne está na praia, olha só. Né? Oi, professor, tudo bem? Eu já utilizo o seu livro há muito tempo aqui em Manaus, né? Então, é uma honra estar interagindo com você. A gente está tendo essa oportunidade. Eu faço minhas palavras da Regiane, né? O senhor sempre se mostrou muito acessível, muito aberto às nossas solicitações. Isso reforça mais ainda o discurso que a gente tem, né? De que o aprendizado é que vai realmente nortear aí os nossos caminhos. Então, eu queria agradecer também nessa manhã aqui de Manaus, com 1 hora de diferença, e falar que foi um grande prazer a gente estar aqui junto, né, com os nossos alunos, com pessoas aí do Brasil todo, e um prazer, professor. Obrigada, a gente fica aqui à disposição também. Ana, sabe por que eu tenho o maior prazer em fazer tudo isso? Porque eu estou rodeado de pessoas fantásticas, né? E muitas delas estão aqui, né? Estão aqui presentes nessa aula que eu chamo de aula VIP, né? Então, quando nós construímos a empatia, nós dependemos também das escolhas que nós fazemos, né? Nós somos as nossas escolhas. E escolher as pessoas certas, isso é fundamental, é essencial nas nossas vidas, né? Tá eu não bom, sei se tem obrigada. perguntas, se o pessoal tiver pergunta, eu sei que tem um grupo de pessoas aí, por isso que você está de máscara. Você não quer tirar um pouquinho só a máscara, só para a gente saber quem você é aí, para o pessoal ter, olha aí, tá vendo? Bacana, bacana. Bem, vocês têm perguntas, pessoal? Eu não tenho pergunta, eu tenho agradecimento. Vem aqui no centro. Bom dia, professor, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom dia. Eu agradeço a oportunidade, né, hoje, dia 28 de novembro,
estarmos aqui nesse sábado, participando aí adquirindo esse conhecimento, né? Aprimorar o nosso currículo e pôr isso em prática nas nossas atividades diárias, atividades profissionais. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu confesso que tive esse conhecimento através da professora Regiane, quando me chamou para participar, né? Se eu queria realmente fazer um curso, uma preparação, e eu aceitei, e depois eu fiz algumas pesquisas sobre o seu desempenho em relação à dedicação para passar o conhecimento das pessoas, e aceitei, e hoje eu confesso para o senhor que eu não estou nem um pouco arrependido, eu estou muito feliz, tá? O meu nome é Narciso Pinheiro Campos, eu não sei se eu esqueci de falar, e também a felicidade maior é que, adquirindo esse conhecimento, para pôr em prática, e justamente com isso melhorar a nossa vida, né? Porque o conhecimento é diferente do dinheiro. Na minha opinião, o conhecimento nunca é demais. O dinheiro não é tudo, mas dizem que é 100%, mas o dinheiro também estraga a vida das pessoas. Então, o conhecimento realmente é fundamental, porque nós levamos para a eternidade junto com a gente. O dinheiro fica, mas o conhecimento segue. Tá, maravilha. Deus, eu agradeço. Tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Paulo, sem lhe atrapalhar mais o final de semana aí, né? Queria te agradecer também pela palestra de hoje. A gente ainda vai trocar muita figurinha. Eu queria depois pegar o número do teu telefone para a gente poder conversar um pouco mais longamente, né? Sobre algumas coisas, e dizer que a nossa casa aqui está à sua disposição, tá? Tá. O número do meu telefone estava no slide, mas aí... Isso. Gente, eu sou uma pessoa pública, então, se você quiser anotar já aí, né, pode anotar. A Regiane me passa, ela tem teu número, bom, ela me passa. Tá bom. Mas quem quiser, aí a casa... é 11 98753 3510, tá? Beleza. Quando você passar por Manaus, dá uma passadinha aqui em casa para a gente comer um tambaqui assado aí na brasa, você vê o que é a comida aqui de Manaus. Olha, acho que vai todo mundo junto aqui, né? Deixa passar a pandemia, né? Nós vamos. A gente vai dar um pulo. Então, eu queria te agradecer também. Faço minhas palavras das meninas, né? Da Regiane e da professora Anne. Nós somos amigos já de algum tempo, né? De profissão aqui em Manaus. Trabalhamos na mesma instituição. E estamos apostando nesse projeto da Regiane também, com a Hub. E com certeza vai dar certo. E tendo parceiros como você, abrilhanta muito mais as nossas atividades aqui, né? Queria realmente... Sou muito grato, né, pela sua aula de hoje e também dizer que você é uma pessoa muito acessível. Realmente, a Anne falou que a gente conversa com você, parece que nós já nos conhecemos há anos, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Na verdade, a logística é uma grande família, né? Nós acabamos nos encontrando por aí e desenvolvendo essa amizade, aumentando esse nosso círculo de amizade, né? Não, esse Brasil é muito grande, é muito querido, né? E a gente consegue reunir pessoas fantásticas nos 4 cantos do país, né? Então, eu tenho feito, inclusive, palestras, conversas com o pessoal de Belém, com o pessoal de Recife, de Salvador, de Porto Alegre, do Paraná, né? Maringá, Curitiba, Florianópolis. Quer dizer, nem falo de São Paulo, né? São Paulo é o meu reduto aqui, né? Belo Horizonte também, Espírito Santo, né? Então, tem um pessoal fantástico, né? O meu curso online lá é um curso que abre portas, as pessoas vêm dos mais diferentes pontos do país, né? Isso é muito bacana, né? E aí, um último convite, né? Por favor, se inscrevam lá no canal do YouTube, porque é uma área interessante, onde existe muito aprendizado. Aqui tem o professor Edevaldo Busgrau, que inclusive nós fizemos uma última prosa falando sobre custos logísticos, né? Então, entender custo logístico é um negócio extremamente interessante.
Mas tem muito mais coisa lá. Nós falamos, inclusive, sobre liderança, né? Sobre indústria 4.0, sobre torre de controle, tem muita coisa interessante lá, tá bom? Muito bom. Mas obrigado mais uma vez, viu? E a gente está aqui, estamos de portas abertas. Só avisa um pouquinho antes para ver se a gente marca uma palestra aqui em Manaus. Para sua esposa ficar assistindo, como você falou ainda agora, né? Enquanto você fala para a gente. Tá bom. Bom, obrigado, um abraço. Maravilha, gente. Ao infinito e além, muito grato, tá bom? Grande abraço. Regiane, alguma coisa a mais? Paulo, eu queria só fazer um agradecimento. Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui online, mas tem a Kathleen, que é uma ex-aluna minha. Kathleen, obrigado aí por participar aqui com a gente hoje. Temos outros convidados seus aqui também, né, Paulo? O Denilton, o Diego, Edevaldo, Mamed, Marcelo Teixeira, Márcio, Wanderson. É um prazer, pessoal, falar com vocês aí. Eu sei que cada região diferente do Brasil, né, Paulo? Cada um numa região diferente. Tem de Araraquara, tem de São Paulo, tem de Paulínia. Rio de Janeiro. Deixa eu ver onde mais aqui. Tem lá do Espírito Santo, né? Ô, Márcio, de onde você é mesmo, Márcio, que eu não lembro mais? Sou de Santa Catarina, Paulo. É Santa Catarina, isso mesmo. Isso, região oeste de Santa Catarina, Ipuaçu. Isso. Tá bem. Maravilha. Os colegas aí também, nós aqui em Manaus estamos à disposição, viu, pessoal? Qualquer coisa que vocês precisarem aqui da região, acionem a gente. Paulo tem o meu contato também, eu tenho o meu LinkedIn, fiquem à vontade de acessar, tá bom? Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Vindo a Manaus, não esquece de avisar a gente, tá bom? Um abraço virtual para todos vocês aí, tá? E vamos sair dessa mais fortes, tá bom? Sim, com certeza. Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau, até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom final de Tchau, semana. Paulo. Tchau, Marcelo. Todo mundo. Tchau. Tchau, Márcio. Tchau, Kathleen, Viviane, Mamed, Marcelo, Wanderson, Diego. Vosgrau, abração. Tchau. Não desligar aqui.